Ora boas, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia. E para o dia de hoje eu decidi falar acerca dos princípios fundamentais da hermenêutica dos princípios fundamentais do exercício hermenêutico, ou do exercício ou da falta dele. E já vão perceber porquê. Quando nós lidamos, principalmente quando nós lidamos com algum assunto diferente, com algum assunto contrário às nossas crenças, ou com algum assunto que de alguma maneira coloca em causa as nossas crenças, ou denuncia as incongruências das nossas crenças, ou denuncia a falibilidade, a erraticidade, os erros, entre aspas, das nossas crenças, há três grandes formas. Claro que não se enquadra só neste registro, mas há três grandes formas de nós reagirmos hermeneuticamente a algo. Isto agora no sentido geral. Há três grandes formas de nós reagirmos hermeneuticamente. Hermenêutica, ciência da interpretação para a compreensão. Para quem não está familiarizado com o conceito de hermenêutica, vamos imaginar que a hermenêutica é a interpretação, por exemplo. Portanto, há três grandes formas de nós reagirmos quando estamos diante de algo, um objeto de interpretação. O primeiro, e o melhor, e o mais recomendado, como é óbvio, princípio de compreensão, é o princípio em que uma pessoa procura conhecer e compreender esse objeto interpretativo, assim de forma independente, colocando intenção e atenção no objeto interpretativo. O segundo princípio é o princípio da fuga. O que é isto, o princípio da fuga? É quando uma pessoa escolhe simplesmente ignorar, escolhe fugir. Isto acontece, eu não estou a exagerar na palavra, uma pessoa escolhe fugir do objeto interpretativo, principalmente quando ele coloca em causa as nossas crenças, uma pessoa nem sequer quer ouvir falar, uma pessoa nem sequer quer ver, quer ler, quer estudar, quer investigar, porque a pessoa tem bloqueios intelectuais, apegos dentro do sistema de crenças e não quer abrir mão. E dentro daquilo que ainda escolhe exercer hermeneuticamente, temos, porque o princípio da fuga nem sequer há hermenêutica, nem sequer há exercício hermenêutico, uma pessoa simplesmente escolhe fugir da teoria, da ideia, da ideologia, seja o que for, uma proposta de verdade, possa estar à nossa frente, seja o que for. O outro é o princípio denigrativo. O que é isto? É aquele princípio em que uma pessoa até escolhe mais ou menos dar atenção ao objeto fenoménico da hermenêutica, ao objeto que uma pessoa está a tentar interpretar, mas como uma pessoa tem, por alguma razão, bloqueios e apegos intelectuais, uma pessoa não quer abrir mão do seu sistema de crenças, não quer colocá-lo em causa, a pessoa, como alguma coisa é contrária às suas perspectivas, uma pessoa já vive com um egocentrismo ideológico, de alguma maneira a pessoa sente, mesmo de forma inconsciente, que as suas ideias são superiores e todas as ideias diferentes são inferiores. É o que leva muitas vezes aos ditadores intelectuais, que estão sempre a ditar, estão sempre a dizer aos outros como é que eles têm de ser, como é que eles têm de pensar, como é que eles têm de fazer. São os chamados donos da razão. O que é que acontece com o princípio denigrativo? A pessoa, de forma inconsciente, e isto é uma questão de psicologia hermenêutica, uma pessoa tem de procurar analisar a psique que está por trás desse exercício hermenêutico denigrativo, a pessoa denigre, a pessoa deturpa os argumentos. Muitas vezes com o quê? Com a falácia de espantalho. Uma pessoa deturpa os argumentos dos outros, ou da ideia, da teoria, da ideologia, seja o que for, os argumentos que sustentam a hipotética congruência desse sistema, para tornar mais facilmente refutável. É a chamada falácia de espantalho, deturpar o argumento do outro para tornar mais facilmente refutável, principalmente diante do público que desconhece mais ou menos aquilo que está em causa. Portanto, é o que se vê com muita frequência. Por exemplo, uma pessoa com uma. Porque quando uma pessoa não consegue exercer ou acreditar ou realizar o relativismo hermenêutico, uma pessoa admite a sua ignorância, admite a falibilidade das suas crenças, a hipotética incongruência das suas crenças e dá espaço para aprender outras coisas e tem vontade de aprender outras coisas, aprender coisas novas, a pessoa lida com as coisas diferentes, com as novas ideias, com as diferentes ideologias, com curiosidade intelectual, com vontade de aprender, de saber o que é. E o que acontece quando uma pessoa se sente dona da razão, tem bloqueios intelectuais ou apegos intelectuais, a pessoa não consegue. A pessoa fica parada no tempo, a pessoa não consegue lidar com a diferença de forma saudável. Então o que é que acontece muitas vezes num palco político? Temos, imaginando, políticos de direita que estão apagados à sua forma de viver em termos de ideologia de direita, seja o que for, e que estão sempre a criar espantalhos à filosofia de esquerda. E também temos do outro lado ideólogos de esquerda
que estão sempre a criar espantalhos, falácias espantalhos relativamente à filosofia da direita, seja como for. Estão a compreender? Existe esta hermenêutica denigrativa e o princípio de fuga também acontece principalmente quando a pessoa simplesmente não sabe lidar com a diferença e não tem curiosidade intelectual e tem bloqueios intelectuais. A pessoa não quer aprender coisas novas, a pessoa não quer colocar em causa o seu sistema de crenças, a pessoa não se quer colocar em causa, e depois é a questão a admissão da ignorância, o princípio da sabedoria. A pessoa nunca quer admitir a possibilidade das suas crenças, até em termos ideológicos, poderem ser imperfectíveis, ou poderem ser incongruentes, ou ter uma data de falhas, ou no fundo serem imperfectíveis e precisarem de melhoria. Então o que acontece muitas vezes? Faz com que aconteça o princípio de negativo e o princípio de fuga, ou que está envolvido nisso. Eu dei este exemplo de ideologia de direita, ideologia de esquerda, seja o que for, porque a ideologia é uma totalidade para a explicação da vida, não é só o discurso acerca das ideias ou a ciência das ideias. Temos, por exemplo, ideólogos de direita a denegrir a filosofia de esquerda e ideólogos de esquerda a denegrir a filosofia de direita. E ninguém se compreende. E muitas vezes nem sequer sabem o que é os meandros das ideologias contrárias, por exemplo. Não é sempre assim, mas acontece com muita frequência. A pessoa tem umas crenças, basta alguém ter uma crença contrária, ou que a prioristicamente parece ter uma crença contrária, e eu já nem sequer quero interpretar aquilo adequadamente porque eu não quero abrir mão das minhas crenças. E eu não quero ter de lidar com algo que de alguma maneira demonstra que se calhar é preferível relativamente às minhas crenças. Então, como eu não quero lidar com isso, como eu não me quero colocar em causa, porque há um enorme medo da mudança, muitas vezes. E há muitos apegos intelectuais e bloqueios intelectuais. O que é mais fácil para uma pessoa? Denegrir, deturpar, ridicularizar para tornar mais fácil, ou deturpar para tornar mais facilmente refutável, ridicularizar para tirar força. E é isto que está sempre a acontecer muitas vezes. E qual é a importância de eu falar em termos de filosofia prática para a felicidade acerca destes princípios fundamentais? Por causa destes princípios fundamentais hermenêuticos, ou do exercício hermenêutico, ou da falta de exercício hermenêutico. Por causa daquela famosa nobre verdade budista em que, se a causa do sofrimento é a ignorância, se eu estou a sofrer por causa daquilo que sei e por causa daquilo que eu não sei, e se eu estiver apegado às minhas crenças, que depois determinam escolhas, ações, comportamentos, seja o que for, se eu não estiver aberto para coisas diferentes, se eu estiver sempre a denegrir, a ridicularizar, a deturpar para tornar mais facilmente refutável as coisas diferentes, eu nunca poderei aprender algo novo para poder sair deste estado em que eu estou. Porque eu já acho que tudo aquilo que é diferente, mesmo de forma inconsciente, é inferior, é errado. Eu já ridicularizo aquilo que é inferior, aquilo que é diferente, como sendo inferior. Mas quando uma pessoa está a sofrer, e vamos admitir este axioma para efeitos produtivos, construtivos e positivos, quando uma pessoa está a sofrer e a causa do sofrimento é a ignorância, a pessoa tem de compreender que as suas crenças, as suas escolhas, os seus saberes, os seus conhecimentos, as suas ações, os seus hábitos, todo esse tipo de coisas, criaram ou estão a criar essa situação de sofrimento. Então uma pessoa tem de mudar. Mas como é que uma pessoa muda? E para mudar tem de ser para algo diferente. Se uma pessoa já deturpa e denigre e inferioriza e ridiculariza tudo aquilo que é diferente. Se uma pessoa não aprender a lidar de forma saudável em termos intelectuais com a diferença. Se uma pessoa nem sequer tiver curiosidade intelectual para aprender algo novo e diferente. Para sair da sua zona de conforto intelectual. Portanto, estão a compreender? A primeira coisa que uma pessoa tem de fazer, ou uma das primeiras coisas que uma pessoa tem de fazer diante de alguém que está em sofrimento, é desconstruir os seus apegos intelectuais, desconstruir os seus bloqueios intelectuais. Porque enquanto a pessoa não estiver aberta ou disponível para aprender alguma coisa diferente ou nova, ou disponível para fazer alguma mudança no seu sistema de crenças ou na sua vida, enquanto a pessoa não estiver neste estado de esponja, a querer absorver alguma coisa, a aprender algo novo, a pessoa nunca poderá dar espaço a si mesma para aprender algo novo que poderá ajudar a sair deste estado de sofrimento. Porque neste caso, a diferença, o conhecimento de algo diferente, um conhecimento diferente, uma ideia diferente, uma autoperceção diferente, uma autoconsciência diferente, são a condição de possibilidade para sair do estado de sofrimento em que vive. Porque a mesmice, as mesmas coisas já estão a provar que não estão a resultar de uma maneira ou de outra. Portanto, recapitulando, princípios fundamentais da hermenêutica ou do exercício hermenêutico, no sentido geral. Os principais, fundamentais, claro que há outros, como é óbvio, mas estes são gerais, são genéricos. São abertos. É o princípio compreensivo, aquele princípio em que uma pessoa realiza o dever hermenêutico, eu falo nisso noutros vídeos, em que uma pessoa procura compreender verdadeiramente o objeto que uma pessoa está a interpretar, tentando ser
imparcial. Temos depois o princípio de fuga, aquele princípio em que uma pessoa ouve por uma razão falada alguma teoria diferente, alguma crença diferente, ou ouve por alguma razão, seja que for de alguém a falar, ou nas redes sociais, de algo que denuncia as incongruências da própria crença, a pessoa nem sequer quer ver, ou das suas ações, a pessoa nem sequer quer ver, a pessoa quer fugir. É princípio de fuga mesmo, eu não estou a exagerar, a pessoa foge, isto acontece com muita frequência. As pessoas são tão apegadas às suas crenças, se alguma coisa demonstra as suas incongruências, a pessoa tem de fugir, a pessoa não quer lidar com as incongruências, a pessoa não quer lidar com a possibilidade de ter de mudar, porque a mudança é das coisas mais difíceis que existem no mundo. E o princípio de negativo, que acontece com tanta frequência, que faz com que as pessoas não consigam compreender-se umas às outras. As pessoas não conseguem compreender umas às outras se as pessoas não se quiserem compreender. Se as pessoas e nós somos todos diferentes, nós não conseguiremos nem compreender os outros, nem compreender a nós mesmos, nem compreender a diferença no sentido geral nem conseguir estar aberto para aprender algo novo e transitar do estado de infelicidade para o estado de felicidade se estivermos sempre a realizar princípios negativos, hermenêuticas negativas, interpretações negativas relativamente a tudo aquilo que é diferente. Pessoas que não sabem lidar com as ideias diferentes, com as crenças diferentes, com os conceitos diferentes, com as ideologias diferentes, elas naturalmente e de forma inconsciente estarão sempre a denegri-las. Estarão sempre a criar espantalhos, falácias do espantalho, que é deturpar os argumentos daquilo que é diferente para tornar mais facilmente refutável. A pessoa já nem sequer está a lidar com o objeto em si, com o objeto interpretativo. A pessoa já está a lidar com um objeto completamente distorcido daquilo que é aquilo que está a interpretar. Portanto, há uma relação fenomenológica de intenção e de atenção, fenomenológica e hermenêutica. Portanto, aquilo que vem à luz da sua consciência já está deturpado e denegrido prioristicamente. Porque o princípio de negativo é, de uma maneira ou de outra, um princípio de fuga. A pessoa está a fugir de alguma coisa. A pessoa não tem aquela vontade de ganhar, aquele amor pela sabedoria verdadeira, que é um amor pela verdade. A pessoa não tem curiosidade intelectual. Quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa não consegue ter. A pessoa não consegue estar aberta para aprender algo verdadeiramente novo ou diferente, para transformar o seu sistema de crença. E isto acontece com muita frequência. Vê-se grandes intelectuais, grandes autoridades intelectuais, reconhecidas internacionalmente, mas quando aparece alguma ideia diferente, princípios negativos e princípios de fuga. E um grande flagelo é as pessoas, no sentido geral, reconhecerem a autoridade de intelectuais, que vale o que vale, mas que no fundo, quando aparece uma ideia diferente ou uma crença diferente, realizam princípios negativos e princípios de fuga. Não querem saber, ou fogem, ou denigrem, ou deturpam para tornar mais facilmente refutável. A inteligência por si só não liberta a pessoa da escravidão dos seus bloqueios e apegos intelectuais. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com o reconhecimento que temos relativamente às autoridades intelectuais, políticas, seja o que for. Porque quando cego, grita outro cego, vamos cair no abismo. E sempre que aparece, e mesmo que a pessoa seja muito inteligente, e está num meio científico, por exemplo, sempre que aparece uma nova teoria, nova ideia, nova ideologia, nós temos que compreender uma nova inovação científica, uma descoberta científica, uma proposta completamente que propõe uma grande mudança de paradigma. Nós temos que compreender que não basta ser muito inteligente para conseguir compreendê-la. Porque às vezes as pessoas têm tantos bloqueios intelectuais, tantos apegos intelectuais, que a pessoa nem sequer de forma inconsciente está a querer compreender. Porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Isso foi o que aconteceu com muitos intelectuais e com muitos grandes inovadores da história. Galileu Galilei, quando com a luneta conseguiu provar de uma maneira ou de outra que o geocentrismo estava errado, os intelectuais daquela altura, as autoridades daquela altura não queriam saber. Não interessa se eram muito inteligentes. Não é? Os bloqueios e apegos intelectuais não permitiam, durante muito tempo, que conseguissem compreender aquilo. Que nem sequer queriam ir lá ver a casa dele, a ver a luneta e comprovar aquilo que ele estava a dizer. Com a teoria da relatividade de Albert Einstein, quando a teoria da relatividade veio destronar a autoridade de Isaac Newton, não veio tirar mérito, veio destronar, veio reatualizar a perspectiva que se tem ou que se tinha da gravidade, por exemplo, que ainda não está resolvida atualmente. Aqueles que idolatravam Isaac Newton tiveram muita dificuldade em lidar com a teoria da relatividade de Albert Einstein, por exemplo. Ou aqueles que eram, como é que eu ia dizer, tinham preconceito contra os judeus, também não queriam que ele tivesse certo. Então nem sequer realizaram
e realizavam princípios negativos e princípios de fuga mesmo de forma inconsciente. Portanto, essas coisas estão sempre a acontecer no dia a dia. E não interessa se a pessoa é muito inteligente. Se a pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais, se a pessoa não consegue lidar com a diferença de uma maneira ou de outra, com as coisas novas que vão aparecendo, e estão sempre a aparecer coisas novas, não interessa se a pessoa é muito inteligente. A pessoa vai denegrir, a pessoa vai deturpar, a pessoa vai ridicularizar para tornar mais facilmente refutável. De forma inconsciente, a pessoa não se apercebe. Portanto, nós temos de aprender a colocar em causa as autoridades também. E temos de aprender a importância de nós mesmos termos curiosidade intelectual e estarmos abertos para aprender coisas novas, disponíveis para interpretar, para procurar conhecer e para procurar compreender, porque o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão, porque às vezes o que está em causa é a nossa felicidade. Porque nós estamos infelizes e precisamos de coisas novas, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que é diferente e novo nós deturpamos, ridicularizamos e inferiorizamos. Como é que nós podemos sair deste estado? Nós não estamos abertos para entrar nada novo na nossa consciência, vamos continuar iguais. Este é que é o grande problema. Portanto, temos de potenciar, em termos de aconselhamento filosófico, ajudar a pessoa a perceber a importância da abertura consciencial. Porque não se trata apenas de aconselhar ou em termos de aconselhamento filosófico, neste caso a ciência filosófica e a individuologia. Trata-se de ajudar a pensar as coisas de forma diferente. Porque nós temos de, em termos de aconselhamento filosófico, potenciar a abertura consciencial, potenciar a liberdade, curiosidade e independência intelectuais. E não dar respostas feitas, prontas, para as pessoas. É isto, é exatamente isto, tens de fazer isto. Não necessariamente assim. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal, para a sustentabilidade do canal. E sejam felizes e cumprimentos filosóficos.